Você acha que conhece alguém só porque convive com ela há anos? E se eu te dissesse que o ser humano é um mestre na arte de esconder quem realmente é? Algumas pessoas vestem sorrisos como máscaras, falam de empatia, espiritualidade, compaixão, mas basta um não, uma crítica, ou alguém que não sirva aos seus interesses para que algo sombrio apareça. Não é uma falha, é uma revelação. Porque o verdadeiro caráter de alguém não aparece nas festas, nas fotos ou nas frases bonitas que posta. Ele aparece nos instantes mais silenciosos, quando ninguém está olhando, quando ela é frustrada ou quando trata alguém que não pode oferecer absolutamente nada em troca. Hoje eu vou te mostrar como identificar esses momentos com clareza. E uma vez que você enxergue isso, nunca mais será enganado por aparências. Se ajeite onde estiver, respire fundo e prepare-se. Você vai mergulhar nas frestas mais sutis da alma humana, onde a máscara escorrega e o verdadeiro eu finalmente aparece. Você pode dividir uma vida inteira com alguém, compartilhar a mesma casa, sentar à mesma mesa, comemorar aniversários, viajar, rir junto e ainda assim não conhecer essa pessoa de verdade. Isso acontece porque a maior parte das relações humanas se constrói sobre aquilo que o outro mostra, não sobre o que ele é. As pessoas não revelam sua essência no cotidiano, elas revelam seu papel. E há uma diferença abismal entre um papel bem interpretado e uma alma nua. Na superfície, quase todos parecem tranquilos, educados, generosos. Mas essa superfície é uma vitrine cuidadosamente organizada. Todos nós, em maior ou menor grau, criamos uma imagem para o mundo, e essa imagem é moldada pelas expectativas sociais. É o que Carl Jung chamava de persona, a face que mostramos para sermos aceitos, amados, admirados. Só que o problema começa quando confundimos a persona com a pessoa. É aí que nos tornamos cegos, emocionalmente ingênuos, vulneráveis a manipulações sutis. Você já ouviu alguém dizer: "Eu nunca imaginei que aquela pessoa seria capaz de fazer isso"? Pois é, o problema não foi o comportamento dela. O problema foi o quanto você confiou na máscara. A convivência prolongada não revela caráter, ela revela convivência. Você pode conhecer os hábitos, os gostos, os horários, até as manias de alguém, mas isso não significa que conhece o que se passa nos bastidores da alma dessa pessoa, porque o caráter, diferente da aparência, não se mostra sob comando. Ele só aparece em momentos específicos, e geralmente inesperados, momentos que quebram o script, situações que tiram o controle das mãos, frustrações que desarrumam o teatro emocional. É por isso que a melhor forma de conhecer alguém não é observá-la quando está tudo bem, mas sim quando algo sai do controle, quando a vida a empurra contra a parede, quando ela se frustra, quando houve um não. Esses momentos funcionam como portais para o que está oculto. Eles abrem rachaduras na narrativa social e deixam escapar verdades que a própria pessoa não sabe que carrega. E o mais fascinante é que ninguém escapa disso. A frustração é um raio-x involuntário. Você pode passar anos fingindo estabilidade, bondade, luz, mas basta um golpe no ego para o inconsciente emergir, com toda a sua bagagem não resolvida, suas feridas abertas e suas emoções mal digeridas. Jung dizia: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, isso dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Essa frase não serve apenas para o autoconhecimento. Ela serve para o outro também. Observar como alguém reage quando é frustrado revela o grau de lucidez ou de cegueira emocional que essa pessoa carrega. Se alguém reage com insulto, agressividade, chantagem emocional ou frieza calculada, não é a situação que causou isso. A situação apenas revelou o conteúdo que estava escondido, como um copo que, ao ser chacoalhado, derrama o líquido que já estava dentro. Pense nisso. Se você balança uma xícara e dela sai veneno, a culpa é da sua mão ou do que estava lá dentro. A convivência engana, as palavras seduzem, a imagem ilude, mas a frustração revela. E não estamos falando apenas de explosões ou reações visíveis. Às vezes, a verdadeira face de alguém se manifesta no silêncio, na frieza repentina, na manipulação velada, no afastamento passivo-agressivo. São nesses detalhes que mora a verdade. Porque o que o ser humano revela na frustração não é um deslize momentâneo. É um espelho da sua estrutura emocional mais profunda.
É claro que todos nós sentimos raiva, desconforto e tristeza. Isso é humano. Mas o que diferencia alguém emocionalmente maduro de alguém imaturo é a forma como lida com esses sentimentos. O primeiro reconhece, acolhe, processa. O segundo projeta, culpa, fere. E se você estiver por perto quando isso acontecer, pode ser atingido por algo que não é seu, mas que estava fermentando dentro do outro há muito tempo. Por isso, ao observar alguém, não se prenda ao que ela mostra nos bons momentos. Espere, observe. A frustração é um oráculo. Ela diz tudo o que a pessoa tentou esconder. Imagine que toda pessoa carrega dentro de si uma sala trancada. Uma sala onde guarda emoções não resolvidas, traumas antigos, ressentimentos mal curados, desejos inconfessáveis e partes da sua identidade que ela mesma se recusa a olhar. Essa sala tem nome: inconsciente. Enquanto a vida segue tranquila, a porta dessa sala permanece fechada. Mas quando algo dá errado, quando a realidade contraria o desejo, quando o ego se sente ameaçado, essa porta se entreabre. E por alguns segundos aquilo que estava escondido se manifesta. É por isso que a frustração é um raio-x emocional. Ela nos mostra não o que alguém gostaria de ser, mas quem ela realmente é no fundo. A pessoa pode passar anos dizendo que é paciente, equilibrada, espiritualizada. Mas basta uma situação fora do controle, um não inesperado, um atraso, uma crítica, para que o inconsciente assuma o volante. E o que surge ali não é um erro, é um retrato fiel da estrutura interna dessa alma. Carl Jung dedicou sua vida a estudar exatamente isso. Ele dizia que não há transformação verdadeira sem encarar aquilo que reprimimos. E o primeiro passo para enxergar essa sombra, tanto em nós quanto no outro, é observar o que emerge nos momentos em que o controle desaparece. Porque o controle é uma armadura, mas a frustração é uma rachadura. Ela rompe essa armadura e expõe a verdade, como a pessoa lida com limites, com o não, com a sensação de impotência. E essa verdade, quando vista com atenção, é impossível de ser desfeita. Veja, não estamos falando apenas de explosões. Algumas pessoas não gritam. Elas se fecham, manipulam em silêncio, lançam olhares venenosos, fazem comentários sutis para desestabilizar. São atitudes frias, calculadas, mas profundamente reveladoras. Tudo isso são formas diferentes de projeção emocional. Jung explicava que quando alguém não reconhece suas próprias sombras, ela tende a projetá-las nos outros. A pessoa sente raiva, mas não aceita isso em si. Então acusa o outro de ser agressivo. Sente inveja, mas diz que o outro é exibido. Sente medo, mas disfarça com arrogância. A frustração é o gatilho que ativa essas projeções. E se você estiver presente nesse momento, verá coisas que nunca apareciam nos dias de sol. É nesse instante que o ser humano mostra sua assinatura emocional verdadeira. Aquela que não aparece no currículo nem no Instagram. Aquela que só se revela quando o teatro social desmorona e a cortina cai. Mas atenção, reconhecer isso exige presença consciente. Muita gente vê a reação alheia e pensa: "Ah, ele estava nervoso, ela teve um dia ruim." Mas a verdade é que esses momentos não criam a pessoa. Eles apenas revelam o que já estava lá de forma camuflada. É como sacudir uma garrafa. O líquido que transborda não foi criado pelo movimento. Ele já estava ali. O sacolejo apenas o trouxe à tona. E o que sai da pessoa quando a vida a sacode é exatamente o conteúdo emocional que ela carrega. Se sai compaixão, empatia, calma, isso é ela. Se sai veneno, controle, manipulação, isso também é ela. Aqui está o ponto mais importante. Ninguém revela algo que não carrega. E isso vale para todas as relações. Na amizade, no amor, no trabalho. Você precisa aprender a olhar além das palavras e observar o comportamento nas entrelinhas da frustração. É ali que mora a verdade. Não no que a pessoa diz que faria, mas no que ela realmente faz quando algo dá errado. E isso exige de você uma postura diferente. Não é sobre julgar, é sobre perceber. Não é sobre confrontar, é sobre reconhecer os sinais e tomar decisões mais conscientes. Pessoas emocionalmente maduras conseguem se frustrar sem transferir sua dor para o outro. Elas respiram, pensam,
reformulam. Já as emocionalmente imaturas se tornam perigosas quando contrariadas. Elas ferem, atacam, diminuem, manipulam. Tudo isso em nome de uma dor que nem elas entendem, porque nunca olharam para dentro. E aqui mora um risco. Se você não souber identificar essas manifestações, poderá se culpar por algo que nunca foi seu. Pior, poderá se prender a vínculos tóxicos achando que tem o dever de compreender o outro, enquanto ele mesmo se recusa a se compreender. Por isso lembre-se, toda frustração é um portal. E quem passa por ele sem máscara mostra exatamente de onde veio. Se você quiser saber quem realmente é alguém, não olhe para como essa pessoa trata os amigos influentes, os colegas de trabalho, os chefes ou os seguidores nas redes sociais. Observe em silêncio como ela trata quem não tem nada a oferecer. Essa é uma das formas mais poderosas e silenciosas de desvendar o caráter de alguém, porque quando não há vantagem envolvida, só sobra a verdade. A verdadeira bondade não se exibe. Ela se manifesta no escuro, longe dos aplausos. É fácil sorrir para quem pode abrir portas, elogiar quem tem prestígio, abraçar quem devolve visibilidade. Mas e o desconhecido? E o entregador na chuva? A faxineira invisível no canto do prédio? O idoso que anda devagar? A criança que chora sem parar? O morador de rua que passa despercebido? Como essa pessoa trata os invisíveis do mundo? Aqui se revela um tipo de grandeza que não cabe em discursos. Porque a bondade que só aparece sob os holofotes não é virtude, é performance. Vivemos numa era onde a aparência substituiu o valor real. Pessoas compartilham frases sobre empatia enquanto ignoram quem está do lado pedindo ajuda. Falam sobre espiritualidade enquanto humilham o garçom. Defendem causas sociais, mas são rudes com a própria mãe. Isso é o que chamo de teatro da bondade. Uma encenação cuidadosamente montada para parecer virtuoso, mas que desmorona quando o roteiro muda, quando a plateia vai embora ou quando a troca não compensa. E é por isso que observar como alguém se comporta diante do que é simples, comum e invisível se tornou um teste de humanidade. Existe uma frase poderosa de James Baldwin que diz: "A forma como tratamos os mais frágeis diz tudo sobre quem somos." Essa frase pode parecer óbvia, mas ela carrega uma profundidade que vai além do senso comum, porque não estamos falando apenas de educação ou gentileza. Estamos falando de presença de alma. A gentileza verdadeira não calcula, ela simplesmente é. Ela se expressa na maneira como alguém olha nos olhos de quem ninguém vê, como oferece atenção a quem está habituado a ser ignorado, como respeita quem o mundo costuma pisar. E isso diz mais sobre o outro do que qualquer discurso sobre moralidade. Já reparou como algumas pessoas mudam de tom quando estão falando com alguém importante? Como o sorriso cresce, o corpo se inclina, a atenção dobra, mas na sequência tratam alguém comum com frieza ou indiferença. Esse contraste é o espelho da vaidade disfarçada de virtude. Não existe virtude onde existe seletividade. Não existe bondade onde só há interesse. E não existe empatia verdadeira se ela precisa de um palco para acontecer. O que é admirável mesmo é a pessoa que trata o porteiro com o mesmo respeito com que trata o diretor. Aquela que agradece o motorista do ônibus, que pergunta se o caixa do supermercado está bem, que nota o silêncio do colega de trabalho. São esses gestos simples, quase invisíveis, que revelam uma alma desperta. Uma alma que não precisa de aplausos para ser justa, que não precisa ser vista para ver o outro. Essa é a diferença entre imagem e essência. E talvez o mais interessante seja isso. As pessoas que mais revelam o seu verdadeiro caráter nem percebem que estão sendo observadas. Elas acreditam que ninguém está vendo. Acham que esses momentos são irrelevantes, pequenos demais para serem notados. Mas é justamente nesse espaço íntimo do cotidiano, onde a máscara escorrega sem que se perceba, que os traços mais autênticos se revelam. E quando você desenvolve a sensibilidade para notar esses sinais, você se protege, evita laços que machucam, evita entregar confiança a quem só tem aparência. Você começa a perceber que caráter não se mede em datas comemorativas, em jantares elaborados ou presentes caros. Caráter se mede no tom de voz usado com um estranho, na paciência com quem anda devagar, na gratidão silenciosa por gestos simples,
A beleza disso tudo é que, ao aprender a observar os outros nesses detalhes, você também começa a se observar mais profundamente. Você passa a refletir: como eu trato quem não pode me oferecer nada? Como ajo quando ninguém está me vendo? O que faço quando não há recompensa envolvida? Essas perguntas mudam a direção da sua vida, porque te tiram do piloto automático moral e te colocam na consciência real. E consciência é liberdade. Liberdade para escolher ser inteiro, mesmo quando ninguém está olhando. O que define o verdadeiro caráter de uma pessoa não são seus grandes discursos, mas os gestos miúdos que quase ninguém percebe. É fácil disfarçar com palavras bonitas. Difícil é esconder a forma como você trata o garçom, o porteiro, o atendente cansado de um mercado no fim do expediente. Difícil é fingir quando não se precisa fingir. E é nesse exato momento que a alma mostra sua cor. Um ditado africano antigo diz: se quiser conhecer alguém, observe como ela trata os que não podem lhe oferecer nada. Essa é a lente mais poderosa para decifrar o coração humano. Não importa o que uma pessoa diz sobre si mesma. Veja o que ela faz quando não há benefícios envolvidos. Veja se ela cumprimenta quem está invisível para a maioria, se ela oferece ajuda quando ninguém está vendo, se ela estende a mão para quem não tem nada a oferecer em troca. A verdade aparece na ausência de público. Porque quando ninguém está assistindo, o ego não está tentando performar. É aí que o conteúdo real do ser vem à tona. Muitas pessoas são educadas por interesse, gentis por vaidade, espirituais por imagem. Mas a verdadeira bondade é silenciosa e muitas vezes desconfortável. Ela se manifesta quando é mais fácil ignorar, mais conveniente se afastar, mais vantajoso se calar, mas mesmo assim, ela escolhe agir. Imagine uma pessoa devolvendo um troco a mais que recebeu por engano, sem ninguém perceber, ou alguém que cede o lugar no ônibus a um idoso, sem esperar agradecimento ou olhares de aprovação. Esses são atos de caráter, não grandiosos, mas genuínos. E o que é feito sem testemunhas, grava um testemunho eterno na própria alma. Carl Jung dizia que todos nós carregamos uma sombra e que o processo de individuação exige coragem para confrontá-la. Pois bem, essas pequenas escolhas revelam justamente o quanto alguém já enfrentou ou continua escondendo a sua sombra interior. Alguém que nunca olha para a própria escuridão tende a projetá-la nos outros. Critica, julga, humilha, aponta. Tudo isso serve como válvula de escape para a própria frustração mal resolvida. Por isso, preste atenção. Não é na hora da raiva explosiva que a máscara escorrega. Essa é só a faísca. O caráter se revela lentamente, no modo como alguém trata os vulneráveis, os esquecidos, os que não importam ao mundo. E se você observar bem, há uma enorme diferença entre quem age por princípios e quem age por plateia. A plateia vai embora. O princípio permanece. Por trás de muitas atitudes disfarçadas de gentileza, existe algo muito mais profundo. Um trauma não resolvido tentando sobreviver. Nem toda gentileza é nobre. Nem toda calma é virtude. Muitos sorrisos são estratégias inconscientes para evitar rejeição. Muitos favores são mecanismos de controle disfarçados de empatia. Pessoas que foram rejeitadas na infância, ignoradas pelos pais, humilhadas pelos colegas ou nunca se sentiram amadas, costumam crescer com uma ferida profunda no coração. E se essa dor não é curada, ela não desaparece. Ela se transforma em comportamento condicionado. É aí que nasce o bonzinho compulsivo, o agradador de todos, a pessoa que faz de tudo para ser aceita, mesmo traindo a si mesma. Ela não sabe dizer não. Ela se anula em troca de migalhas emocionais. Ela vive num ciclo de doação forçada, esperando secretamente reconhecimento, afeto ou segurança. E quando isso não vem, sente raiva e frustração. Mas essa raiva não é contra os outros. É contra si mesma. A bondade verdadeira vem da completude, não da carência. Quem se doa com leveza, sem cobrança, sem autopunição, sem necessidade de controle, faz isso porque já está inteiro por dentro. Quem ainda está fragmentado, ferido e inseguro, confunde doação com fuga, confunde altruísmo com autoabandono. Carl Jung nos lembra: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você chamará isso de destino.
Muitas pessoas não têm consciência de que suas atitudes boazinhas são, na verdade, pactos com seus próprios traumas. Estão tentando ser aceitas pelos outros como nunca foram por seus pais. Estão tentando ser úteis para se sentirem dignas de amor. Estão tentando fazer tudo certo para que ninguém vá embora, como já foram tantas vezes. E o mais perigoso, elas acreditam que isso é bondade. Mas não é. Isso é medo fantasiado de virtude. É ansiedade disfarçada de empatia. É carência usando a máscara da compaixão. Por isso, quando alguém explode de forma desproporcional, ou se ressente porque você não reconheceu um favor, ou exige gratidão como se fosse dívida, talvez o que esteja por trás não seja má índole, mas um trauma que nunca teve voz. Essas pessoas não precisam de castigo, precisam de consciência. Precisam de coragem para olhar para dentro e reconhecer que, por trás de suas boas intenções, existe uma criança ferida tentando sobreviver em silêncio. Jung chamaria isso de complexo, uma parte dissociada da psique que se forma a partir de experiências emocionais intensas e não digeridas. E essas partes, se não forem integradas, passam a controlar comportamentos inteiros sem que a pessoa perceba. Por isso, não julgue apenas as ações. Observe as motivações. O que parece bondade, às vezes é medo. O que parece generosidade, pode ser manipulação inconsciente. E o que parece caráter, pode ser apenas uma armadura emocional construída por quem já se machucou demais. A boa notícia é, isso tudo pode ser transformado, mas só se houver honestidade interior. Só se a pessoa decidir se despir das máscaras que construiu ao longo da vida para se proteger. Só se ela decidir enfrentar suas sombras, em vez de continuar projetando luz falsa. Porque no fim, o verdadeiro caráter nasce quando temos coragem de nos curar. Frustrações são inevitáveis. Todos nós, em algum momento, teremos expectativas quebradas, desejos não atendidos, planos que se despedaçam diante dos nossos olhos. Mas o que poucos compreendem é que a frustração não é apenas uma emoção. É um espelho psicológico que reflete aquilo que mais tentamos esconder de nós mesmos. Quando uma pessoa se frustra, ela se despe. E o que aparece nesse instante é o que realmente habita sua alma. Há quem se recolha e aprenda. Há quem culpe, ataque e destrua. E essa diferença revela quem construiu um caráter e quem apenas montou um disfarce. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba nos controlando, e é exatamente na frustração que o inconsciente bate à porta. Os traços de arrogância, de intolerância, de falta de empatia, tudo isso emerge quando o ego se vê ameaçado, quando a pessoa perde o controle da narrativa idealizada de si mesma. Mas aqui está a chave. A forma como alguém reage à frustração é o retrato mais fiel da sua maturidade emocional. Não é sobre nunca se irritar, é sobre o que se faz com a irritação. Ela vira violência, vira manipulação ou se transforma em reflexão? Essas respostas são pistas preciosas. E quem é sábio aprende a observar esses sinais silenciosos, porque são eles que revelam com quem estamos lidando de verdade. Do mesmo modo, a forma como alguém trata o outro quando este não pode oferecer nada em troca é o segundo espelho mais nítido da alma. Um ser humano que só é gentil com os superiores, mas desrespeita o garçom, o porteiro ou a funcionária da limpeza, não é bom. Ele é estratégico. E há uma diferença gigantesca entre caráter e conveniência. O primeiro permanece, mesmo quando ninguém está olhando. O segundo se dissolve, assim que desaparece a vantagem. Quantas vezes você já viu isso? Pessoas que se mostram doces e acessíveis quando estão diante de alguém importante, mas se tornam frias, ríspidas ou até cruéis com os mais vulneráveis. Essa é a raiz do falso moralismo que corrompe tantas relações. Pessoas que atuam o bem, mas vivem com a alma escurecida pela própria sombra. A verdade, por mais dura que seja, é a seguinte: o mal raramente aparece como um monstro grotesco. Ele vem com aparência de sensatez, boas intenções e até com palavras de paz. Mas basta uma contrariedade, uma frustração, um momento em que o outro não sirva de escada, e tudo desaba. E se você estiver atento, verá com clareza. O tom de voz muda, o olhar endurece, a compaixão evapora. E você, que antes era um irmão, passa a ser ignorado,
ridicularizado ou descartado, porque deixou de servir ao papel que essa pessoa projetava em você. É por isso que, quando você quiser realmente conhecer alguém, observe como ela reage à palavra não, ou à crítica, ou ao fracasso, ou a alguém que não pode abrir nenhuma porta para ela. A frustração quebra máscaras com mais força do que qualquer acusação, e o modo como alguém trata os invisíveis da sociedade é o melhor raio-x da sua ética. Portanto, aqui vai a grande lição. Não se deixe iludir por quem só brilha em palco. Observe o bastidor. Observe os instantes de silêncio. Observe quando ninguém aplaude, quando não há retorno, quando não há plateia. É ali, e só ali, que o verdadeiro eu aparece. E mais do que identificar o outro, esse tipo de observação é também um convite para um olhar interno. Como você reage quando é frustrado? Como você trata quem não pode retribuir nada? Você se impacienta? Ignora? Ou consegue manter sua dignidade mesmo sem aplausos? Porque o mais importante não é apenas se proteger dos falsos, é não se tornar um deles. Conhecer o caráter dos outros é fundamental para escolher quem merece sua confiança, seu tempo e seu afeto. Mas ainda mais importante é construir e fortalecer seu próprio caráter, para que você não seja dominado pelas tempestades emocionais alheias, nem se torne refém de falsas imagens. A boa notícia é que o caráter não é um dado fixo, ele é uma construção diária, feita de escolhas conscientes, reflexões profundas e coragem para se enfrentar. O primeiro passo é desenvolver a autoconsciência. Aprender a reconhecer suas próprias sombras, seus medos, suas frustrações não resolvidas. Quanto mais você integra essas partes de si mesmo, menos elas controlam suas reações. Menos você precisará explodir, manipular ou ferir para se proteger. Jung nos ensinou que a integração da sombra é um processo de libertação. Quando você aceita que tem raiva, orgulho, inveja e medo, e que isso não faz de você uma má pessoa, mas sim um ser humano complexo, você passa a agir com mais liberdade e autenticidade. O segundo passo é praticar a empatia radical, mas com limites claros. Empatia não é se anular para o outro, tampouco tolerar comportamentos abusivos. É compreender que todos carregam suas próprias dores e limitações sem abrir mão do seu respeito próprio. Saber dizer não com firmeza, sem culpa, é um dos maiores atos de amor próprio. Quando você estabelece limites saudáveis, afasta aqueles que só querem se aproveitar e atrai pessoas que realmente merecem seu espaço. O terceiro passo é observar e confiar na sua intuição. Essa voz silenciosa que fala com sua alma sabe perceber o que os olhos não veem. Quando algo dentro de você sentir que uma pessoa não é verdadeira ou que uma relação está desequilibrada, escute esse alerta. Você não precisa de anos para conhecer alguém. Precisa apenas dos momentos certos. Aqueles em que as máscaras caem, as defesas fraquejam e o verdadeiro eu aparece. E quando esses momentos surgirem, esteja presente. Observe com atenção e sem julgamento. Não para condenar, mas para escolher melhor. Lembre-se, sua paz interior depende das pessoas que você permite perto de si. E sua força depende do quanto você conhece e protege seu próprio universo emocional. O caráter inabalável não é a ausência de sombra. É a coragem de encarar essa sombra, integrá-la e seguir firme, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Você é o guardião da sua alma. E quanto mais consciente e íntegro você for, menos impacto as tempestades externas terão sobre você. Aqui no Psique Profunda, nossa missão é essa: ajudar você a mergulhar fundo onde quase ninguém ousa olhar, nas profundezas da alma humana. Se esse mergulho ressoou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos encontros. Até o próximo mergulho, onde continuaremos explorando o invisível, o oculto, o que verdadeiramente nos define.